Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do Fla Play, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like e seu comentário também, que é sempre importante aqui pra gente. Aqui o Rubro Negro tem voz. Se quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatúlio, Coluna do Fla, @coluna do Fla. Bom, vamos falar hoje da convocação, de Pedro para as Olimpíadas, para a seleção olímpica e todo um problema que tem aí nos bastidores, E assim, isso é um assunto que gera bastante debate. Havia uma expectativa de que alguns jogadores do Flamengo estavam numa pré-lista, do André Jardine, que é o técnico da seleção olímpica, como o Rodrigo Caio e o próprio Gabigol, mas confirmado foi somente o Pedro. Olhando, teve alguns assuntos que saíram, algumas notícias que saíram após a convocação, de que o Flamengo havia enviado um ofício para a CBF que havia garantido que não convocaria o Pedro. Essa é uma informação do jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia. E aí hoje, surpreendentemente, eles vão lá e convocam o Pedro. E aí eu pergunto, porque o PSG, que tinha já se colocado oficialmente dizendo que não liberaria Neymar e Marquinhos, não teve convocação de nenhum dos dois jogadores. O Palmeiras também fez o mesmo posicionamento com relação ao Everton, o goleiro. Também não teve jogador convocado. Lógico, os jogadores que estão acima da idade, mas o André Jardine poderia ter convocado, porque tanto que levou o Daniel Alves e não levou nenhum. E o Flamengo, mesmo depois desse posicionamento, eles resolvem convocar. E aí fica aqui uma situação que o jogador acaba envolvido, porque a gente sabe que está tendo uma briga nos bastidores, uma briga, vamos dizer, política entre o Flamengo e a CBF, que começou com a questão do Gabigol, que também deixou o jogador aí no meio do furacão, e agora o Pedro, que chegou a também colocar nas redes sociais, exaltando, celebrando a convocação, que é importante. Olhando por um aspecto de que o Flamengo perderia um jogador somente, beleza, tranquilo, a gente está aí sem 4 jogadores titulares por causa da Copa América. Vai perder um, tranquilo. E aí entra uma questão, mas você vai perder no meio de datas, das oitavas da Libertadores e também da Copa do Brasil. E aí é uma situação complicada de você abrir mão do Pedro. Beleza que a gente pode contar com o Gabigol, a gente ainda não sabe como é que vai ficar a situação dele no retorno, como é que o Flamengo vai conduzir esse problema que teve por conta lá do edema, de se apresentar em Curitiba lá no primeiro jogo contra a equipe do Curitiba. Então, e aí você teria o Muniz como opção. E você ter o Pedro, por mais que ele não seja titular como opção, lógico, você tem um reforço gigantesco. Agora, por que a CBF, caso ela tenha indicado ao Flamengo que não convocaria o Pedro, por que agora ela vem e convoca? Qual o objetivo? E como que o Flamengo vai conduzir? A gente sabe que para o jogador, por mais que muitos torcedores não se importem com seleção, não liguem, para o jogador é importante. O jogador tem vontade de defender a seleção brasileira, uma das metas que geralmente que eles colocam na carreira, e uma Olimpíada, por mais que muitos não possam não gostar e tal, é um evento importante, é uma competição importante, é uma competição histórica também. O Brasil, por exemplo, ganhou em 2016 a sua primeira medalha de ouro de futebol, nunca tinha ganho, isso você tendo grandes craques aí ao longo da história, como Romário que bateu na trave, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, e então o jogador quer, e também pensando na Copa do Mundo do ano que vem, sendo que a gente tem um problema que a Olimpíada não para em data FIFA, então você entra nas principais competições nos momentos mais agudos, tendo a possibilidade de perder os jogadores. Eu acho que se a CBF, depois do ofício do Flamengo, ela indicou que não convocaria, ela está completamente errada, em agora convocar. E aí o Flamengo está dentro da sua razão de falar, olha, não vou convocar, e explicitar isso ao Pedro e falar, cara, olha só, a gente enviou aqui, a gente quer contar com você é um dos nossos principais jogadores, e eles falaram que não iriam convocar e agora te convocaram. E aí do jogador ter a sensibilidade de compreender essa situação do clube, diante desse posicionamento da CBF, ou se a CBF não enviou esse comunicado, que ela também se posicione. Vale lembrar que eu até coloquei isso várias vezes aqui em nossas resenhas, em vídeos de opinião também, daquela situação, por exemplo, do Gabigol, de que o Flamengo disse que não recebeu o exame do Gabigol, nem teve contato, por isso queria fazer a reavaliação ele mesmo. A CBF não se posicionou, não falou que enviou ou não, que o Flamengo teve ou não, que compartilhou ou não, que foi até uma versão trazida pelo empresário do Gabigol.
que após, né, a CBF compartilhar o diagnóstico e o exame com o Flamengo, o clube tinha decidido liberar o jogador. E agora cabe à CBF também se posicionar, se ela comunicou ou não o Flamengo, se ela de fato falou que não convocaria, porque fica realmente impossível que a gente olhe e veja alguma razão da entidade aí que comanda o futebol brasileiro nessa situação. Vai lembrar que a gente tem a discussão da Liga, todos estão falando que estão deixando os clubes darem corda porque não vai dar certo e tal. A CBF com certeza não tem interesse em perder o seu principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que rende muita grana também para a entidade, né? Não só para os clubes. Então a gente tem que aguardar. Nessa situação, né, com essa informação que foi dada pelo Venede, que a CBF havia se posicionado junto ao Flamengo de que não convocaria o Pedro, estou do lado do clube e aí cabe ao Pedro, né, respeitar a ordem do clube, que não é obrigado pela FIFA de ceder seu jogador, diferente da Copa América, que é a data FIFA. Então vamos ver os desdobramentos. Quero saber a opinião de vocês aqui. Na minha avaliação, não deve liberar, já que a CBF tinha até, né, falado, ó, não vou convocar, mas vocês comentem aqui também como que o Flamengo deve conduzir essa situação com o Pedro. O jogador pode ficar chateado, vai ficar desmotivado, como é que o clube deve conduzir essa situação. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like. Quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatúlio e Coluna do Fla, @Coluna do Fla. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras e até um próximo vídeo. Valeu!